O livro dos Jubileus, Etíope, terceira parte, capítulo 7. Noé sacrificou. A maldição de Canaã. Os filhos e netos de Noé, em suas obras. Exortação de Noé. E na 7ª semana e no primeiro ano, 1317 anos mundi, neste jubileu, Noé plantou vinhas na montanha na qual a arca tinha descansado, chamada Lubar, uma das montanhas de Ararat, e elas produziram fruto no 4º ano, 1320 anos mundi, e ele guardou o fruto delas, e acumulou-os neste ano no 7º mês. E ele fez vinho delas e o colocou em vasos, e os conservou até o 5º ano, 1321 anos mundi, até o primeiro dia, na lua nova do primeiro mês. E ele celebrou com alegria o dia desta festa, e ele fez um holocausto, sacrifício queimado, ao Senhor, um novilho e um carneiro, e 7 ovelhas, cada um de 1 ano de idade, e um filhote de bode, pelo qual ele fez expiação por si mesmo e seus filhos. E ele preparou o filhote antes, e colocou parte de seu sangue sobre a carne que estava no altar que ele havia construído, e toda a gordura ele deitou sobre o altar onde ele preparou o holocausto, e o boi, o carneiro e a ovelha, e ele deitou toda a carne dele sobre o altar. E ele colocou todas as suas ofertas misturadas com azeite sobre isso, e depois ele aspergiu, pingou, vinho sobre o fogo que ele havia preparado anteriormente sobre o altar, e ele colocou incenso sobre o altar e causou um doce aroma a subir aceitável diante do Senhor seu Deus. Ele celebrou e bebeu do seu vinho, ele e seus filhos com alegria. E era noitinha, e ele foi para sua tenda, e estando embriagado deitou-se e dormiu. E ficou descoberto, nu, em sua tenda enquanto dormia. E viu seu pai Noé nu, e saiu e contou a seus 2 irmãos. E Shem tomou sua capa e se levantou, ele e Jafete colocaram o vestido sobre seus ombros e foram para trás e cobriram a vergonha de seu pai, e seus rostos voltavam-se para trás. E Noé acordou de seu sono e ficou sabendo de tudo o que seu filho mais novo havia feito a ele, e ele amaldiçoou seu filho dizendo, maldito seja Canaã, um servo escravo deverá se tornar a seus irmãos. E ele abençoou a Shem e disse, bendito seja o Senhor Deus de Shem, e Canaã deverá ser seu servo. Deus deve engrandecer Jafete, e Deus deve habitar nas habitações de Shem, e Canaã deve ser seu servo. E soube que seu pai havia amaldiçoado seu filho mais novo e ficou descontente porque ele havia amaldiçoado seu filho, e ele se separou de seu pai, ele e seus filhos com ele, Cuxi, Misraim e Puti Canaã. E ele construiu para si uma cidade e a chamou pelo nome de sua esposa Neila Tamalc. E Jafete viu isso, e tornou-se invejoso de seu irmão, e ele também construiu para si mesmo uma cidade, e ele a chamou pelo nome de sua esposa Adataneses. E Shem habitou com seu pai Noé, e ele construiu uma cidade próxima a seu pai nas montanhas, e ele também chamou-a pelo nome de sua esposa Sedequetelebab. E eis que estas 3 cidades são próximas ao monte Lubar. Sedequetelebab faz frente com essa montanha a leste, e Naeltamalc ao sul, Adataneses oeste, embora diferentes desde o Etíope os nomes Naeltamalc e Neilatamalc parecem referir-se à mesma cidade. E esses são os filhos de Shem, Elão, Assur, e Arfaxade que nasceu 2 anos após a inundação, e Lud e Arã. Gênesis 10 e 22, segundo Sheor-Jeshut. Aqui em Jubileu 7:18 tem uma lacuna no texto etíope. Os filhos de Jafete são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses são os filhos de Noé. E ao 28º jubileu, 1324 a 1372 anos mundi, Noé começou a ensinar aos filhos de seus filhos as ordenanças e os mandamentos, e todos os juízos que ele conhecia, e ele exortou seus filhos a observarem a justiça, e a cobrir a vergonha de sua carne, e a bendizer seu Criador, e honrar pai e mãe, e amar seu vizinho, e guardar suas vidas da fornicação e impureza e toda a iniquidade. Porque, foi, devido a essas 3 coisas, que veio a inundação sobre a terra, nominalmente, devido à fornicação pela qual os guardiões contra a lei e suas ordenações, se prostituíram com as filhas dos homens, e tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram, e eles iniciaram a impureza. E eles geraram filhos, os Nafidins, e eles estavam em desigualdade, e eles devoraram uns aos outros, e os gigantes mataram os Nafio, e Gerbaste matou os Nafio, e os Nafio mataram os Eljo, e os Eljo mataram a humanidade, e um homem matou ao outro. E cada um virou-se para praticar injustiça e a derramar muito sangue, e a terra estava cheia de injustiça. E depois disso eles picaram contra os animais selváticos e as aves e, contra tudo que caminha sobre a terra, e muito sangue foi derramado na terra,
e toda a imaginação e desejo dos homens era vaidade e maldade continuamente. E o Senhor destruiu tudo da face da terra por causa da maldade de seus atos, e por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra. Ele, o Senhor, destruiu tudo. Início da parte de Noé. E nós fomos poupados, eu e vocês, meus filhos, e tudo o que entrou conosco na arca. E eis que eu vejo suas obras diante de mim e que vocês não têm andado na justiça, porque no caminho da destruição vocês começaram a andar, e estão se separando uns dos outros, e andam invejosos uns dos outros, e não estão em harmonia, meus filhos, cada um com seu irmão. Porque eu vejo, e eis que os demônios começaram a seduzir vocês e contra seus filhos, e agora eu temo a seu respeito, que depois de minha morte vocês irão derramar o sangue de homens sobre a terra, e que vocês também serão destruídos da face da terra. Porque todo aquele que derrama sangue é humano, e todo aquele que come o sangue de qualquer carne, será destruído da face da terra. E não deve ser poupado nenhum homem que comeu sangue, ou que derramou sangue humano sobre a terra, nem deve ser poupado a ele nenhuma descendência viva debaixo do céu, porque para o inferno, Sheol, o submundo, eles devem ir, e para o lugar da condenação eles devem descer, e para as trevas das profundezas eles devem todos estar, removidos por uma morte violenta. Não deverá haver nenhum sangue sobre vocês, de todo o sangue que deve haver todos os dias nos quais vocês matarem, qualquer animal selvático ou doméstico ou qualquer coisa que voe sobre a terra, e façam essa boa obra para suas próprias vidas cobrindo o que foi derramado sobre a terra. E vocês não devem ser como aquele que come com sangue, mas guardem a si mesmos de modo que ninguém coma sangue diante de vocês. Cubram, enterrem, o sangue. Porque disso fui ordenado a testemunhar para vocês e seus filhos, junto com toda a carne. E não dê a vida para ser comida com a carne, para que seu próprio sangue não seja requerido da mão de nenhuma carne que o derramou sobre a terra. Porque a terra não ficará limpa do sangue que foi derramado sobre ela, senão, somente, pelo sangue daquele que derramou será a terra purificada por todas as gerações. Jubileu 7:33. Porque a terra não ficará limpa do sangue que foi derramado sobre ela, senão, somente, pelo sangue daquele que derramou será a terra purificada por todas as gerações. Por isso o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas iniquidades, e derramou seu precioso sangue sobre a terra para fazer expiação pelos nossos pecados. Ele cumpriu essa lei da purificação da terra, e somente por tê-la cumprido em nosso lugar, é que podemos ser poupados hoje do derramamento da nosso próprio sangue, e temos somente por meio de Jesus, a possibilidade de, em vida, termos nossos pecados perdoados, e nossa vida com Deus restabelecida. E agora, meus filhos, prestem atenção, pratiquem juízo e justiça, de modo que possam ser plantados em justiça sobre a face de toda a terra, e sua glória se eleve diante de meu Deus, o qual me salvou das águas da inundação. E eis que vocês devem ir e construir cidades, e plantar nelas todas as plantas que existem na terra, e além disso todas as árvores frutíferas. Porque por 3 anos o fruto de tudo que se come não será recolhido, e ao 4º ano seus frutos serão colhidos, e os primeiros frutos devem ser oferecidos sobre o altar do Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra e tudo o que existe. Sobre o homem com o melhor das premissas dos vinhos, do azeite e dos primeiros frutos em oferta a Deus no altar, este é aceito, e o que restar que os servos da casa do Senhor comam diante do altar, Deus, permite isso. E no 5º ano permita que seja liberado, de modo que liberado em justiça e retidão, e vocês devem se tornar justos, e tudo o que vocês plantarem prosperará, promessa de Deus que seguindo essas regras e tornando-se justo, Jubileu 7:37, vocês devem se tornar justos, e tudo o que vocês plantarem prosperará. Porque assim procedeu Enoque, o pai de seu pai ordenou a Matusalém, filho dele, e Matusalém a seu filho Lameque, e Lameque ordenou a mim, Noé, todas essas coisas as quais seus pais ordenaram a ele. E eu também lhes dou ordem, meus filhos, como Enoque ordenou seu filho no 1º jubileu, enquanto ainda vivia, o 7º de sua geração, ele comandou e testificou a seus filhos e a seus netos até o dia de sua morte. Fim da parte de Noé, capítulo 8. Genealogia dos descendentes de Sem e suas esposas. Delimitação das áreas de Sem, Cã e Jafé. No 29º jubileu, no início da primeira semana, 1372 anos Mundi, Arfaxade tomou para si uma esposa e seu nome era Razueja, a filha de Susan, filha de Elon, e ela deu à luz a um filho no 3º ano desta semana, 1375 anos Mundi, e ele o chamou Cainã. E o filho cresceu, e seu pai o ensinou a escrever, e ele foi procurar para si um lugar onde ele pudesse construir para si mesmo uma cidade. E ele, Cainã, encontrou uma escritura que,
gerações anteriores haviam esculpido em rocha, e ele leu e as transcreveu. E ficou por conta disso porque elas continham os ensinamentos dos guardiões que eles usavam para observar os presságios do solo, lua e das estrelas em todos os sinais celestes. Enoque 8:2-3. E ele anotou tudo e não contou nada a respeito, porque ele temia contar a Noé e que ele deveria se zangar com ele por causa disso. E no 13º jubileu, 1429 anos mundi, na segunda semana, no primeiro ano, ele, Cainã, tomou para si uma esposa e o nome dela era Melca, a filha de Madai, filho de Jafete, e no quarto ano, 1432 anos mundi, ele gerou um filho, e o chamou pelo nome de Shelah, porque ele disse, verdadeiramente eu fui enviado. E no quarto ano ele nasceu, e Shelah cresceu e tomou para si uma esposa, e seu nome era Maque, a filha de Quezed, irmão de seu pai, no 31º jubileu, na quinta semana, no primeiro ano, 1499 anos mundi. E ela deu à luz a um filho no quinto ano, 1503 anos mundi, e ele o chamou pelo nome de Eber, e ele tomou para si uma esposa, e o nome dela era Azurade, a filha de Neberode, no 32º jubileu, na sétima semana, no terceiro ano, 1564 anos mundi. E no sexto ano, 1567 anos mundi, ela deu à luz a um filho, e ele foi chamado pelo nome de Peleg, porque nos dias em que ele nasceu os filhos de Noé começaram a dividir a terra entre eles, por essa razão ele o chamou de Peleg. E eles dividiram a terra, mal entre eles e Noé disse. Já início do 33º jubileu, 1569 anos mundi, dividam a terra em três partes. Para Shem, Ão e Jafete de acordo com sua herança. Então, no primeiro dia da primeira semana de anos, quando um de nós, anjos, que havia sido enviado estava com eles. E ele, Noé, chamou seus filhos, e eles se aproximaram, eles e seus filhos, netos de Noé, e ele dividiu a terra por sorteio, nos quais seus três filhos deveriam tomar posse, e eles estenderam suas mãos e tomaram um escrito, um pedaço de papel, do peito de Noé, seu pai. E aconteceu que o sorteado para o Shem era a porção, no meio da terra o qual ele deveria tomar como herança para si seus filhos pelas gerações eternamente, início da terra do Shem, a partir do meio da serra do Monte Rafa, das bocas das águas do rio Tina, e sua porção vai até o oeste pelo meio desse rio, e se estende até alcançar as águas do abismo, para as quais esse rio segue e derrama suas águas no mar Meate, e este rio flui até o grande mar. E tudo o que está ao norte é terra de Jafete, e tudo o que há ao sul pertence a Shem. E se estende até alcançar Carazo, esse está na base da língua que aponta para o sul. E sua porção se estende ao longo do grande mar e se estende em linha reta até alcançar o oeste da língua que aponta para o sul, porque esse mar é chamado de a língua do mar egípcio. E vira daqui até o sul pela boca do grande mar na costa de suas águas e se estende a oeste até Afra, e se estende até atingir as águas do rio Gion, e ao sul das águas de Gion, para as margens desse rio. E se estende a leste até atingir o jardim do Éden, ao sul, e para o leste de toda a terra do Éden e de todo o leste, e vira a leste e prossegue até alcançar o leste do Monte Rafa, e desce até as margens da boca do rio Tina. Essa porção saiu por sorteio para Shem e seus filhos, que eles devem possuir para sempre pelas gerações. Fim da terra do Shem. E Noé alegrou-se porque sua porção foi sorteada para o Shem e seus filhos, e ele lembrou-os de tudo que ele havia falado de sua boca em profecia, porque ele havia dito, bendito seja o Senhor Deus de Shem e que o Senhor habite na habitação de Shem. E ele sabia que o jardim do Éden é o santo dos santos, e a habitação do Senhor, e o monte Sinai o centro do deserto, e o monte Sião o centro do umbigo da terra. Esses três foram criados como locais sagrados que fazem face um para o outro. Monte Sião, onde fica Jerusalém, é considerado o centro do mundo. E ele bendisse ao Deus dos deuses, que havia colocado as palavras do Senhor em sua boca, e o Senhor para sempre. E ele sabia que uma porção abençoada e uma bênção tinha alcançado Shem e seus filhos pelas gerações para sempre. Segunda descrição da terra de Shem. Toda a terra do Éden, e toda a terra do Mar Vermelho, e toda a terra do leste e Índia, e no Mar Vermelho as montanhas, e toda a terra de Bazã, e toda a terra do Líbano e as ilhas de Caftur, e todas as montanhas de Sanir e Amana, e as montanhas de Assur ao norte, e toda a terra de Elon, Assur e Babel, e Susan e Maedai, e todas as montanhas de Ararat, e toda a região além do mar, que é além das montanhas de Assur em direção ao norte, uma terra abençoada e espaçosa, e tudo o que há dentro dela é muito bom. Fim da segunda descrição da terra de Shem. Início da terra de Ão, e para Ão foi sorteado a segunda porção,
além de Gion em direção ao sul à direita do jardim, e se estende em direção ao sul e se estende por todas as montanhas de fogo, e se estende para o oeste para o mar de Atel e se estende a leste até alcançar o mar de Malc, aquele mar no qual tudo que não é destruído afunda. E segue em direção ao norte até os limites de Gadir, e segue até a costa das águas do mar até as águas do grande mar até afundar próximo ao rio Gion, e de aproxima do rio Gion, e vai seguindo o rio Gion até alcançar o jardim do Éden. E esta é a terra sorteada para Arão como porção a qual ele ocuparia para sempre para si e seus filhos pelas gerações para sempre. Fim da terra de Arão. Início da terra de Jafete, e para Jafete foi sorteada a porção além do rio Tina para o norte da vazão de suas águas, e se estende a nordeste por toda a região de Gog, e para todo o interior a leste. E se estende a norte até o extremo norte, e se estende para as montanhas de Quelt em direção ao norte, e em direção ao mar de Malc, e vai para o leste de Gadir tão longe quanto as regiões das águas do mar. E se estende até se aproximar do oeste de Fara, e retorna em direção a Ferag, e se estende a leste para as águas do mar Meade. E se estende para a região do rio Tina na direção noroeste até se aproximar da fronteira de suas águas em direção ao monte Rafa, e vira para o norte em direção ao norte. Fim da terra de Jafete. Esta é a terra que foi sorteada para Jafete e seus filhos como a porção de sua herança qual ele deve possuir para si e seus filhos, por suas gerações para sempre, 5 grandes ilhas e uma grande terra ao norte. Mas é frio, e a terra de Ão é quente, e a terra de Shem não é nem quente nem fria, mas é de um frio e calor equilibrados, misturados. Capítulo 9. As áreas dos filhos de Ão, Sem e Jafé. E Ão dividiu entre seus filhos, e a primeira porção foi sorteada para Cush em direção ao leste, e para o oeste dele para Misraim, e para o oeste dele para Puti, e para o oeste dele, e no oeste, no mar para Canaã. E Shem também dividiu entre seus filhos. A primeira porção foi sorteada para Ão e seus filhos, para o oeste do rio Tigre até se aproximar do leste, toda a terra da Índia, e no mar Vermelho em sua costa, e as águas de Dedã, e todas as montanhas de Mebre e Ela, e toda a terra de Susan e tudo o que está ao lado de Panaca até o mar Vermelho e o rio Tina. E para Assur foi sorteada a segunda porção, toda a terra de Assur e Nínive e Shinar e até as fronteiras da Índia, e subindo o contorno do rio. E para Arfaxade foi sorteado a quarta porção, toda a terra da região dos Chaldeus a leste do Eufrates, margeando o mar Vermelho, e todas as águas do deserto próximo à língua do mar que aponta para o Egito, toda a terra do Líbano e Sanir e Amana até as margens do Eufrates. E para Arã foi sorteada a quarta porção, toda a terra da Mesopotâmia entre o rio Tigre e o Eufrates ao norte dos Chaldeus até a borda das montanhas de Assur e a terra de Arara, Mesopotâmia entre o rio Tigre e o Eufrates, também chamada de Padã Arã, em Gênesis 46:30. E foi sorteado para Lud a quinta porção, as montanhas de Assur e tudo o que pertence a eles, vai, até alcançar o grande mar e até alcançar o leste de Assur, seu irmão. E Jafete também dividiu a terra de sua herança entre seus filhos. E a primeira porção sorteada foi para Gomer para o leste, do lado norte do rio Tina, e ao norte foi sorteado para Magog e todas as porções interiores do norte até alcançar o mar Meade. E para Madai foi sorteado como sua porção que ele deve possuir do oeste de seus 2 irmãos até as ilhas, e até as costas das ilhas. E para Javã foi sorteado a quarta porção, toda a ilha e as ilhas que apontam para a fronteira com Lud. E para Tubal foi sorteado a quinta porção no meio da língua que se aproxima em direção à fronteira com a porção de Lud até a segunda língua, da região entre a segunda língua até a terceira língua. E para Meseque foi sorteada a sexta porção, toda a região entre a terceira língua até se aproximar do leste de Gadir. E para Tiras foi sorteada a sétima porção, 4 grandes ilhas no meio do mar, as quais alcançam a porção de Ão, e as ilhas de Camaturi foram sorteadas aos filhos de Arfaxade como sua herança. E assim os filhos de Noé dividiram entre seus filhos na presença de Noé seu pai, e eles se obrigaram por um juramento, impondo uma maldição sobre todo aquele que procurou aproveitar a parte que não lhe tinha caído por sorte. E eles todos disseram, que assim seja, para eles mesmos e seus filhos para sempre, pelas gerações até o dia do julgamento, no qual o Senhor Deus os julgará com uma espada e com fogo por toda a impureza e maldade de seus erros, com os quais eles encheram a terra com transgressões, impureza e fornicação e pecado. Capítulo 10. Sedução dos netos de Noé pelos espíritos malignos. A oração de Noé. O príncipe Mastema. A morte de Noé. E na terceira semana deste jubileu, 1632 a 1638, demônios imundos começaram a seduzir, desviar, os filhos dos filhos de Noé, e a fazê-los errar e a destruí-los.
E os filhos de Noé vieram a Noé seu pai e lhe contaram a respeito dos demônios que estavam seduzindo, desviando, e cegando e matando seus netos. A oração de Noé. E ele, Noé, orou diante do Senhor seu Deus e disse: Deus dos espíritos de toda a carne, que mostrou misericórdia a mim e salvou a mim e a meus filhos das águas do dilúvio, e não me fez perecer como fez aos filhos da perdição, porque sua graça tem sido grande para mim, e grande tem sido tua misericórdia à minha alma, vida, permita que sua graça alcance meus filhos, e não permita que espíritos maus os governem de modo que os destruam da terra. Em Jubileus 10:3, a denominação, Deus dos espíritos, é igual à usada no livro de Enoque. Enoque 37:3. Mas abençoe a mim e a meus filhos, de modo que nós possamos multiplicar e encher a terra. E tu sabes como teus guardiões, os pais desses espíritos, agiram em meus dias, e para esses espíritos que estão vivos, prende-os e os detenha rapidamente no lugar da condenação, e não permita que eles tragam destruição aos filhos de teu servo, meu Deus, porque esses, espíritos dos guardiões, são malignos e criados para destruir. Não permita que eles governem sobre os espíritos dos vivos, porque somente tu podes exercer domínio sobre eles. E não os permita que tenham poder sobre os filhos dos justos de agora e para sempre. E o Senhor nosso Deus nos mandou que prendesse a todos. Réplica de Satanás, e o chefe dos espíritos, Mastema, Satanás, veio e disse: Senhor Criador, permita que alguns deles permaneçam diante de mim, e permita que eles escutem a minha voz, e façam tudo o que eu disser a eles. Porque se nenhum deles for deixado para mim eu não serei capaz de executar o poder de minha vontade nos filhos dos homens, porque eles são para a corrupção e desviados de meu julgamento, porque grande é a maldade dos filhos dos homens. Mastema é o líder dos espíritos malignos. Mastimate em grego. George página 52. E ele, Deus, disse: Deixem que a 10ª parte deles permaneçam diante dele, e que 9 partes desçam ao lugar da condenação. E um de nós, anjos, ele ordenou que deveríamos ensinar Noé toda a medicina deles, porque ele sabia que eles não andariam em retidão, nem lutariam na justiça. E nós fizemos conforme todas as palavras dele. Todos os perversos e malignos nós prendemos no lugar da condenação e a 10ª parte deles nós deixamos para que se sujeitem a Satanás na terra. E nós explicamos a Noé todas as medicinas de suas doenças, junto com as seduções deles, como ele poderia curá-los com ervas da terra. E Noé anotou todas as coisas num livro do modo como nós o instruímos a respeito de cada tipo de medicina. Assim os espíritos malignos foram impedidos de ferir, matar, os filhos de Noé. E ele deu tudo o que ele havia escrito a Shem, seu filho mais velho, porque ele o amava muitíssimo mais que todos os seus demais filhos. A morte de Noé, e Noé dormiu com seus pais e foi sepultado no Monte Lubar na terra de Ararat. 950 anos, 950. Ele completou em sua vida, 19 jubileus 2 semanas e 5 anos, 1659 anos mundi. Ele que em sua vida superou em justiça a todos os filhos dos homens, salvo Enoque por sua justiça, que era perfeito. Porque Enoque foi criado para o trabalho de testemunhar para as gerações do mundo, de modo que ele deve contar as ações de geração em geração, até o dia do julgamento. Enoque, uma das 2 testemunhas de Apocalipse, observe, conversão de jubileus em anos. Aqui em Jubileus 10 a 16-17, temos no texto a correspondência entre a contagem moderna direta do tempo e a contagem em unidades de jubileus, semanas e anos. Notemos que sabendo pelo texto que 950 anos equivale aos 19 jubileus 2 semanas e 5 anos, temos a base da qual são calculadas as datas desse livro. A Torre de Babel, a confusão dos idiomas. E no 33º jubileu, no primeiro ano da 2ª semana, 1625 anos mundi, Peleg tomou para si uma esposa cujo nome era Elona, a filha de Sinar. E ela deu à luz a um filho no 4º ano dessa semana, 1628 anos mundi, e ele o chamou pelo nome de Reu, porque ele disse: Eis que os filhos dos homens se tornaram maus pelo propósito maligno de construírem para si mesmos uma cidade e uma torre na terra de Shinar. Porque eles partiram da terra de Ararat para leste para Shinar, porque em seus dias eles construíram a cidade e a torre dizendo: Vamos, por meio dela subiremos até o céu. E eles começaram a construir, e na 4ª semana eles fizeram tijolos com fogo, e os tijolos lhes serviam como pedras, e o barro com o qual eles cimentaram, os tijolos, unidos era asfalto que provém do mar, e das fontes das águas na terra de Shinar. E eles construíram. Por 43 anos, 1645 a 1688 anos mundi, eles estavam construindo a torre,
Sua largura era 203 tijolos, e a altura, de um tijolo, era 1/3. Sua altura somava 5.433 côvados e 2 palmos, e a extensão de um muro era 13 estádios, e a do outro 13 estádios. Estádio romano, Lucas 24:13, igual 185 metros. Mas como o côvado romano é muito menor que o côvado egípcio e que o côvado bíblico, é provável que o estádio citado aqui fosse uma medida ainda maior. E o Senhor Deus disse para nós: eis que eles são um povo e começaram a agir, e agora não há nada irrealizável a eles. Vamos descer e confundir o idioma deles, de modo que não poderão entender um o que o outro diz, e serão dispersados em cidades e nações, e esse propósito não prosperará até o dia do julgamento. E o Senhor desceu, e nós descemos com ele para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E ele confundiu o idioma deles, e eles não entendiam mais o que o outro dizia, e eles cessaram de construir a cidade e a torre. Por essa razão toda a terra de Shinar é chamada Babel, porque o Senhor lá confundiu todos os idiomas dos filhos dos homens, e por conta disso eles se dispersaram em suas cidades, cada um de acordo com seu idioma e sua nação. E o Senhor enviou um vento poderoso contra a torre e a derribou sobre a terra, e eis que ela ficava entre Assur e Babilônia na terra de Shinar, e eles a chamaram de derribada, derrota. Na quarta semana, no primeiro ano, 1688 anos mundi, no início do 34º jubileu, eles foram dispersados da terra de Shinar. Os filhos de Noé alocados em suas respectivas áreas. Canaã leva injustamente a Palestina, apesar da ameaça de maldição. Ião e seus filhos foram para a terra que eles deveriam ocupar, a que ele adquiriu como sua porção na terra do sul. E Canaã viu que a terra do Líbano ao rio do Egito era muito boa, e ele não foi para a terra de sua herança para o oeste, em direção ao mar, e ele habitou na terra do Líbano, a leste e a oeste das margens do Jordão e das margens do mar. Ião, pai dele, e Cuxi e Misraim, seu irmão disseram para ele: tu se estabeleceste numa terra que não é tua, a qual não nos caiu por sorte, não faça assim. Tu e teus filhos cairão na terra e serão amaldiçoados, porque meio de uma revolta vocês se estabeleceram, e por uma revolta seus filhos cairão, e vocês deverão ser exterminados para sempre. Não habitem na habitação de Shem, porque para Shem e seus filhos, esta terra, foi sorteada. Maldito és tu, e maldito seja, tu, de todos os filhos de Noé. Pela maldição que nós nos obrigamos a nós mesmos pelo juramento na presença do Santo Juiz, e na presença de Noé nosso pai. Mas ele não o deu ouvidos e habitou na terra do Líbano do Amata até a entrada do Egito, ele e seus filhos até hoje. E por esta razão a terra é chamada Canaã. E Jafete e seus filhos foram em direção ao mar e habitaram na terra de sua porção, e Madai viu a terra do mar e esta não o agradou, e ele pediu uma porção para Arão e Assur e Arpazade, a esposa de seu irmão, e ele habitou na terra da Média, próximo à esposa de seu irmão até hoje. E ele chamou seu local de sua habitação e habitação de seus filhos de Média, devido ao nome de seu pai Madai. Continua.